Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde nós trazemos executivos e líderes de mercado para falar sobre transformação digital, sobre dados, sobre tecnologia e entender o impacto que essas coisas trazem no dia a dia das empresas. Hoje eu estou aqui com o Iargo. Tudo bem, Iargo? Tudo jóia, Anderson. Prazer em tê-lo aqui, primeira vez. Todo meu. Obrigado pela oportunidade. E tá muito nervoso? Um pouquinho, vamos embora. Deixa falador, tá tranquilo. Falador, é verdade. O Iargo é falador. E a gente está aqui com um convidado que hoje ele é um executivo especializado em estratégia de dados, transformação digital. Hoje ele é diretor de dados na Edux. E a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, vai falar um pouquinho sobre a Edux, vai falar um pouquinho sobre como que é esse uso de dados, de tecnologia, de transformação digital dentro da educação, como que isso ajuda as áreas acadêmicas, professores, alunos, né? E como que isso ajuda a empresa. Felipe Martins, prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu de estar aqui. Acho que é sempre bom falar sobre os assuntos que tocam o nosso dia a dia, e falar sobre educação também é sempre muito legal, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Esse tema de educação, a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que atuam com educação e a gente sente que é meio que apaixonante, né? As pessoas gostam muito A de... gente sempre fala de trabalhar com propósito, né? Eu acho que na educação é realmente uma coisa que é bem verdade, assim, né? Os impactos da educação, eles são sempre positivos. Uhum. Então, eu vim da indústria automotiva anteriormente e nem sempre os impactos da indústria automotiva são positivos. A educação é sempre positiva, você está sempre fazendo alguma coisa legal, né? Então, esse é uma coisa que realmente no dia a dia é trabalhar com um propósito de transformação das pessoas, e é bem apaixonante. Bacana. Felipe, eu queria entender um pouquinho como que foi sua carreira, de onde que você veio, quem é Felipe, né? E fala pra gente como que você chegou na Edux. Cara, uma boa pergunta. Eu sou engenheiro mecânico de formação, então trabalhava na indústria automotiva, sonhava com carro, dormia com carro. E com o tempo eu fui pegando a visão de inovação muito forte dentro da indústria. E aí a inovação ela vai fazendo sentido com dados. E aí, cada dia ali descobrindo um pouco mais, né? A tomada de decisão em cima da inovação ela é sempre muito difícil, né? Porque você tem que tomar um risco, e aí quanto mais dados você consegue para essa tomada de decisão, mais fácil fica, né? E aí acaba que uma coisa foi conectando na outra. Então, com o tempo eu fui ficando especializado em dados dentro da visão de inovação, e um belo dia, no meio da pandemia, eu peguei meu carro e mudei para o Rio de Janeiro. Ah, Eu sou de Belo Horizonte, né? E em outubro de 2020 eu recebi um convite para fazer a parte de planejamento de produção de conteúdo digital. E fui. Já na Edux. Já na Edux, Então a Edux, ela na época tinha criado uma BU específica para entender essa parte de produção de conteúdo. Então a gente foi convidado para fazer a estruturação dessa área, né? Então na época a gente tinha 30 pessoas, hoje o equivalente do que era, né, essa parte deve ter 600 pessoas. Nossa. Então a gente foi fazer o planejamento disso, entender como é que era, porque era um momento de transformação sem querer, né? Sim, forçado. A gente tinha ali mais presencial do que digital, e de repente todo mundo era digital, né? A pandemia obrigou a gente a conviver com um mundo 100% digital. Sim. E aí a gente teve que acelerar a capacidade de tornar o mundo da educação digital. Claro que nessas oportunidades, né, a gente aprende muito e é muito rápido, você tem que ser ágil, e aí todo esse background da inovação me ajudou muito a sobreviver a esse momento. Mas a intenção era a gente conseguir se adaptar a esse momento o mais rápido possível, também sem grandes sobressaltos, né, conseguindo chegar de fato ao nível de qualidade que a gente queria chegar para a educação, que é um ponto muito importante, né? A discussão da qualidade da educação, ela sempre ronda, né? E isso foi uma prioridade muito clara na Edux, e na época era o que a gente estava priorizando muito forte. Bacana. Para o público que não conhece a Edux, a Edux é uma holding que ela é focada em educação, Exato. né? E ela tem algumas marcas, é uma das maiores marcas educacionais empresas de educação do país.
E ela tem algumas marcas, a principal marca é a Estácio hoje, certo? Sim. E a Ponto de vista IBMEC de também. volume. A gente tem, né, o IBMEC do Amed, a gente tem a Widen, né, que traz um portfólio de marcas próprias distribuídas pelo Brasil, e a gente tem a Estácio, que é uma marca única também distribuída pelo Brasil. Então, essas são as distribuições do ponto de vista de marca que a gente tem. Bacana. A primeira coisa que eu queria entender com você, como que é esse desafio? Porque as holdings, as empresas de educação, elas cresceram muito nos últimos 20 anos no Brasil, né? E muito desse crescimento foi aquisição de outras empresas. E aí a gente sabe que em tecnologia isso é um problema, né? Porque você tem um legado de tecnologia, de dados dessas outras empresas que você trouxe para dentro da Edux. Sim. Como que é esse desafio dentro da Edux? Como que isso influencia o seu dia a dia? Esse é um desafio que depende muito do approach, né? Porque da forma como foi feita a consolidação, era uma consolidação para trazer para dentro dos nossos sistemas as outras unidades, né? Perfeito. Então, esse formato é um formato que é mais agradável para a tecnologia. Sim. Mas ele é mais desafiador para o negócio, né? Então, mas esse foi o formato que fez sentido, né? Até pelos volumes e etc. Então, em grande maioria, a gente faz esse processo de consolidação internalizando os sistemas para dentro dos sistemas que eram oriundos da Estácio Participações, né? Que foi de onde nasceu a Edux, né? Então, esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo o negócio continua sendo um negócio. Então, apesar da gente trazer isso do ponto de vista de sistemas, acaba sendo um desafio consolidar todas as regras que existiam e suas capacidades, né? Cada área de cada BU, de cada local, ela tem uma particularidade. É importante manter essa particularidade, porque é o que fez o sucesso daquela marca naquele local. Então, esses conceitos eles ficam mais difíceis de você montar. E aí acaba que, se o transacional está se unificando, o analítico se muda, se molda. Então a gente, né, tem uma visão muito forte de descentralizar a capacidade analítica, justamente porque cada área consegue entender melhor o próprio nuance do que uma área centralizada como é a minha. Então essa é a nossa visão, né, essa estratégia principal da visão analítica, está nessa descentralização e trazer essa capacidade com uma visão mais estruturante, né? Como é que eu estruturo todas as áreas para terem uma visão analítica e não só eu ser o centro analítico, né? Então esse foi o formato que a gente decidiu. Eu acho que foi um formato muito acertado, porque a gente colhe muitos frutos dessa capacidade hoje. Ô Felipe, e você é um corajoso, dá para perceber, porque você saiu de Minas, foi para o Rio de Janeiro, tomou essa bronca, essa decisão. Quais foram os desafios que você teve, técnicos, culturais, para implementar essa estratégia na Edux? Bom, vários. Acho que o ponto principal quando a gente fala de transformação digital, e meu time agora vai escutar minha voz para 20ª vez falando, mas é a coisa da cenourinha. O que é a cenourinha, né? Como que eu consigo vender o que a transformação quer fazer para aquela pessoa que vai viver a transformação? Então, como é que eu levo o benefício para ela, para que ela olhe para aquilo e fala: gostei. É isso que eu preciso. Eu não sabia que eu precisava, mas agora eu quero. Perfeito. Então, conseguir trazer esse ponto. É uma questão, assim, né, no começo me perguntavam: Felipe, você é técnico? Eu respondia não. Eu sou muito mais pro político. Hoje, se eu falo que eu não sou técnico, a minha área técnica não gosta. Porque eu cobro eles tecnicamente, então, né, eu não tenho mais essa justificativa. Mas no começo era muito sobre trazer esse ponto, né? Como é que eu, que vim do negócio, que vim de uma necessidade, como é que eu consigo convencer os outros a virem comigo? E aí, dentro desse ponto, é claro que né, sempre tem o ganho do hierárquico, que é a rapidez. Né? Se você determina, semana que vem está todo mundo naquele ponto. Agora, a cenourinha, ela demora. Mas é uma cultura, você gera cultura gera cultura, então a transformação ela fica mais persistente. Mas dá bem mais trabalho, né? Mas é divertido. Eu adoro essa parte de transformação, para mim é a minha coragem. Bacana. E você falou, e aí só para entender um pouquinho mais da sua história, você falou que você mudou de Minas para o Rio, você foi para primeiro atuar
nessa força que teve que ser necessária para a pandemia, né, para você mudar o negócio. E quando você entrou, você já foi para dados direto? Não, eu fui para planejamento de produção de conteúdo digital. Perfeito. E como que foi essa transição para dados? Como você chegou lá? Vamos lá. Quando eu cheguei, já existia a minha área, né? Apesar dessa BU ela ter sido feita logo antes de eu entrar, já existia uma área e era uma área caótica. Sendo muito fácil, é claro que... Era mais que o desafio que tinha naquele determinado tempo. Porque, né? Exato, era uma visão de crescimento muito exacerbada, né? A gente estava falando de sair de 30 pessoas para 200. Então, de fato, era um desafio. Não estou falando que eu puxei um sardinha automaticamente porque deu certo. Né? Mas, na época, a gente tinha um time que ficava por conta desse caos. E aí, o que eu fiz? Eu entendi que o caos não era onde eu queria chegar. Então, eu falei, galera, continua fazendo o que vocês estão fazendo. E na hora que chegou um cara novo, eu vou observar de fora, eu vou me colocar como um consultor mesmo, vou enxergar de fora e eu vou entender como que a gente muda isso aqui. Porque eu não consigo mais entender por que 8 horas da manhã você vai ligar para o cara que produziu o conteúdo para saber se ele produziu ou não. Eu preciso saber disso automaticamente, não preciso ter uma pessoa, meu Deus. Então a gente mudou muito o paradigma que existia antes. Então tinha uma visão muito mais sistêmica, né? Claro que aí, né, eu estou falando como se eu fosse a única pessoa da empresa, né? Tinha muita gente me ajudando a fazer esse ponto. A gente mudou o formato, fomos para uma visão mais matricial, não tiramos a responsabilidade do dia a dia do cara técnico, que é uma coisa que é bem saudável, né? O cara preocupar com o técnico, com ele é técnico, então deixa ele cuidar do técnico, e a gente cuidar do dia a dia para que ele tenha a preocupação do que ele tem que preocupar. Não é você pegar um cara que é desorganizado, é muito bom tecnicamente, e pedir para ele ser organizado e técnico, não vai dar certo. Né? Então a gente começa a chegar numa visão de organização. E aí organização é dados, porque eu tenho que obter esses dados para eu conseguir fazer as coisas de forma automática. Então quando eu terminei de estruturar, o meu chefe olhou para mim e falou, então, você fez meio que uma área de dados sem querer. Você quer continuar? Vamos crescer esse ponto para a gente olhar para o resto da transformação digital? Naquele momento ainda não tinha uma área de dados... Existia uma área de dados corporativa, que eu vim a assumir depois. Perfeito. Mas não existia uma área de dados para a visão da transformação digital. Perfeito. E aí a gente meio que criou um pedacinho novo que, como a transformação digital ela não tinha essa área específica, ela ficava dependendo da visão centralizada, que estava cuidando dos legados, das transições. Então o problema deles era muito maior. Então quando a gente criou um time pequenininho para cuidar da transformação, e a gente conseguiu ser bem mais ágil. Então foi o que fez, né, dar certo. A gente chegou num nível muito bom e bem saudável de capacidade de entender comportamentos e coisas dentro do sistema, né, educacional como todo, da sala de aula virtual, do conteúdo, né? Como é que o aluno se comporta dentro do conteúdo, que é um aprendizado gigantesco. E aí depois de algum tempo eu fui convidado para assumir a cadeira, e aí olhando para a visão de dados da companhia como um todo. E aí o desafio inteiro. aí é outra história completamente diferente, né? Pegar uma coisa gigante e organizar, né? Antes eu estava pegando uma coisa que estava nascendo e precisava acompanhar, né? Uma visão bem nativa digital. A outra, o desafio é ao contrário, né? Como é que eu pego tudo que existia e transformo numa coisa... Áreas que já estão estabelecidas, já estão funcionando de alguma forma, entender quais são os gaps e como você pode transformar isso. E muitas vezes não é nem o gap. Porque se você perguntar o gap, ele não tem. Não vai falar. Ele vai. Às vezes ele não tem. Tem noção. Só que ele tem 200 pessoas mexendo com Excel o dia inteiro, colocando linha a linha. Sim. Tá, mas ele não tem um gap. Mas ele não tem ideia que tem um gap. É porque o dia a dia funciona. Funciona. A duras penas. Sim. Mas funciona. E aí existe esse medo da transição, né? Se falando de transformação digital aqui, existe um medo muito forte de mudar. O cara sofreu para chegar onde ele chegou. Sim. Então você chegar para ele e falar assim, deleta tudo que eu sei, muito melhor para você como é que faz. Pô, o cara, acho que não. Tô aqui me matando todo mês para gerar esses relatórios, para gerar esses números. Imagina o ego. Mas é por isso que a cenourinha é importante. Porque aí ela vira um ganha-ganha. Perfeito. E aí a coisa dá uma muda de paradigma para a pessoa também, né? E aí, assim, é um lugar mais
político, né? Você tem que ter um jogo de cintura muito grande para você se adequar a esse tipo de narrativa junto com a pessoa. Você vai aprender muito sobre a área da pessoa, como é que ela funciona e etc. Mas isso também é muito recompensador, né? Quando dá certo é maravilhoso. Os dois saem de mão dada muito felizes do outro lado. Então isso é muito legal. Ó. E é uma visão diferente, né? Porque você sai de uma proposição que você estava falando de chegar e falar, putz, eu sei fazer melhor tudo isso que você faz aqui todo mês. Você vai para uma linha de política mesmo, de falar, olha, e se você tivesse mais tempo aqui? Uhum. Se isso aqui fosse mais rápido, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Mostrar o benefício, falar, olha... E tem um ponto, assim, eu vi uma palestra, acho que tem umas 2 semanas, falando sobre inteligência artificial, e o cara falou assim, o que você faz com os 10% de tempo que você salvou com a inteligência artificial? Uhum. Você faz a mesma coisa. Então, volta, pensa. Volta, né? né? Então é muito sobre tentar entender qual vão ser as consequências das mudanças, aonde que você quer chegar e o que você vai fazer com o tempo que você tiver livre. Sim. Né? Porque, e aí é um ponto interessante na visão analítica, que as pessoas elas não têm o costume de fazer análise. Elas têm o costume de operacionalizar. E operacionalizar as análises, elas são até antagônicas. Porque é muito difícil quem operacionaliza analisar de fato. Porque você tem que ter um certo nível de sair ali para você olhar de fora e falar, entendi. Então quem está operacionalizando, ele está sendo engolido pelo dia a dia. E aí é muito difícil o cara se retirar desse lugar para ele analisar. E aí para você entender para ele, fala assim, então, sabe esse botão que você aperta 100 vezes por dia? Você não vai precisar apertar mais. O cara fica desesperado, fala, e aí, o que eu vou fazer? Assim, então você vai olhar para quantas vezes foi apertado, por que foi apertado, por que você poderia não ter apertado. Então você começa a fazer outros tipos de pergunta. E é completamente diferente. E aí você tem que ter uma compaixão com o cara, né? Tipo, entender o que o dia a dia dele vai mudar. E mudar é difícil, para todo mundo, né? Sim. E como que você faz, qual você acha que é a melhor ferramenta para você conversar com ele e fazer com que essa mudança de cultura seja... Cara, a melhor ferramenta chama empatia. Entender a dor dele, entender onde ele está. Eu vou dar um exemplo. Na indústria a gente fala muito gamble walking, né? O gamble walking é você um dia, você está lá na sua cadeira de gestor de fábrica, preocupado com os gráficos, e aí você vai, desce, e vai do lado do operador e fica assim, o que esse cara tá fazendo? Porque você vive o que o cara está vivendo. Então, ali, você vive e fala, entendi, acho que está o problema. Então, você viver a vida junto com o cara, e aí é o ponto que eu falei, isso demanda tempo, demanda paciência, né? Aí você vai sentar lá, você vai ver, o cara está fazendo, você vai tipo assim, agora eu estou entendendo qual que é a dor, onde que ele quer chegar, por que ele foi resistente quando eu propus XYZ. Então, eu brinco com a ferramenta da empatia, mas é muito importante para você ter até a justificativa certa para a pessoa certa. Sim. Porque aí você consegue ter a cabeça que o cara tem. Eu acho que o Continuous Discovery é um passo muito importante para qualquer pessoa que está fazendo transformação em qualquer área, né? Porque muitas das vezes, quando você faz a coisa há muito tempo, você se esquece de porquês você faz algumas coisas. E aí você só descobre quando você para de fazer. Ou quando você tenta mudar a forma de fazer. Que aí você descobre, era por isso que tinha isso daqui e tal, né? Igual você chega num bar, aí a mesa tá muito bonita assim, mas tem um negócio de colocar copo que tá segurando a mesa. Cara, você mudou a mesinha um pouco de lugar, já era. A batata frita está correndo. Então, é muito sobre o que é oculto. E o Continuous Discovery te dá essa capacidade de, semana que vem eu vou descobrir coisa nova. Então eu tenho que me planejar para todo dia eu descobrir uma coisa nova. E aí você não tenta olhar nos 5 anos, né? Você tenta olhar nas 2 semanas. Aí é outra forma de pensar completamente diferente. E não é fácil. Não é fácil, né? E falando um pouquinho agora do dia a dia da área de dados, né? Quais foram os seus principais desafios quando você sentou nessa cadeira? Diretor dessa área de dados. Acho que tem um ponto do entender como que as pessoas convivem com o dado, né? A gente fala muito dos silos, né? E os silos, eles partem
quem olha de fora e vira e fala assim, essa empresa tem silos. É uma crítica, né? Você vira e fala assim, Sim. nossa, essas pessoas não conversam. Mas é porque elas não conversam. É porque elas estavam tentando resolver a vida delas. Elas estavam tentando resolver uma necessidade que estava latente ali. E na melhor das Precisava daquilo. intenções. Exato. Assim, a vida dela profissional dependia daquela resolução. Então, é muito para você olhar para aquilo e falar, cara, pera, não é por mal, não é que ele é assim, eu sou dono do meu dado, sai daqui. É, cara, o que eu posso mostrar para ele de benefício do silo do coleguinha para que ele também se interesse em quebrar o dele. E aí, Perfeito. com isso, você vai fazendo essas demonstrações, né? Tipo assim, pô, tem um cara que é responsável por receita. Aí você vai ver todos os silos calculam receita, cada um de um jeito, inclusive. Então, como é que você faz um tipo assim, gente, você não precisa calcular mais. Você só vai lá no fulaninho que é o responsável e a partir dali você parte. E para ele vai ser bom, porque né, vai ter menos coisa para ele ficar olhando, menos coisas para sustentar, menos, a responsabilidade é uma menos. Perfeito. Então você começa a trazer esses pontos. O segundo desafio é o data-driven. Ele é um perigo. Por que eu digo que ele é um perigo? Porque ele pode ser verdade em circunstâncias não ideais. Então, quando a gente olha para pessoas tomando decisões a partir de dados, isso é muito bom. E eu falo que é abençoado porque eu não preciso convencer ninguém a ser data-driven. Isso aí essa parte da cultura estava muito bem estabelecida. Bacana. Mas o segundo ponto é, uma vez que a pessoa é data-driven, mexer no dado do cara é um problemático. Porque aí você vai ter que virar para ele e falar assim, cara, talvez nos últimos 3 anos você estava com o dado errado. Foi mal. Preciso te contar isso. E dói violentamente. Sim. Né? Então, como que você consegue, né, empatia, mas como é que você consegue entrar com aquela pessoa e entender, cara, vamos pensar num plano, então, para a gente ir fazendo essas mudanças, para você ir entendendo essas mudanças com o tempo? Para você é um Big Bangzão, um belo dia você acorda e metade dos seus slides estão errados, né? Cara, vamos pensar. Por que você... Alguma coisa fez com que você tivesse esses dados errados no passado. Você provavelmente teve alguma regra de negócio que você tomou uma decisão e tudo bem. Agora vamos descobrir qual que é o impacto dessa mudança. Que aí dessa forma fica mais estruturada para compreender um todo, né? Porque aí todo mundo recebe aquela mudança com um manual de instruções. Sim. E aí fica muito mais fácil, né? Perde aqueles... Todo mundo tem uma reunião que é 50% de onde você tirou isso, né? E aí isso deixa de existir. E isso é maravilhoso. Esse pedaço da reunião acabar é ótimo. Tá todo mundo chegou, o número pelo menos tá todo mundo de acordo. Agora a gente vai discutir direção. Cara, isso é mudança violenta de direção na empresa. Mas esse concordar que estava errado é difícil, cara. É muito difícil, né? Então, e os silos provêm muito isso, né? Uma empresa que tem um silo muito grande, que foi data-driven, de fato, cada um realmente se resolveu, fez uma parada muito legal. Putz, voltar agora foi complicado. Então esses foram os 2 grandes desafios, assim. E aí, como eu falei, não falei nada técnico até agora. Né? Não, é interessante porque você falou muito de transformação digital, né, de transformar as áreas, e você falou da empatia, né, eu estava aqui pensando, falei, é muito legal essa visão da empatia nesse processo. Às vezes a gente tira isso de lado e quer ser muito técnico, né? Mas a empatia fortalece algo que eu acho que é muito importante na transformação digital, que é entender que a tecnologia é só um meio. Ela não é o fim daquilo que você está fazendo, né? Então, essa visão que você traz de ter empatia, ir lá, sentar, olhar junto com o cara, né? Olhar o dia a dia dele e falar, putz, é aqui que ele... Essa dor aqui que eu conseguiria resolver, e agora como que eu vou falar para ele que eu posso resolver esse problema, essa dor, né? Se colocando no lugar dele e usando só a tecnologia como meio mesmo. E não só falando para ele, olha, você não vai mais apertar o botão 100 vezes porque eu estou automatizando esse botão, né? E é isso. Essa é a tecnologia nova que eu estou apresentando, que é maravilhosa e vai apertar o botão 100 vezes por dia. Né? Você tira essa visão do meio do caminho e eu acho que ajuda muito, né? Até você estabelecer a cultura, até você poder passar a mensagem certa pro cara, né? Mas, e nesse ponto você me lembrou mais um desafio. Ah, perfeito. Porque quando a gente fala do silo, as pessoas elas aprenderam a se virar.
Sim. E aí, quando a pessoa não aprende a se virar, aí agora eu vou entrar no técnico, elas cometem muitos equívocos técnicos. Isso é, beleza, tudo bem, você não era técnico. Você não precisava saber que fazer um painel em near real time ia custar o tanto que custa. Beleza, você não sabia, não tinha como você saber, porque você, né? Beleza. Mas aí as pessoas se acostumam a chegar com soluções e não com problemas. E isso dá muita briga. Por quê? O meu time técnico vai olhar para a solução e falar: Não, isso Não é isso. não é isso. E aí o cara, pô, se dedicou para fazer aquela solução, o cara pensou, ele leu numa área que não é a dele. Então o cara, ele cria um amor por aquela solução. Sim. Ele gastou tempo, né? E aí fica uma discussão muito chata, porque aí vira uma parada meio quase carteirada, né? Tipo assim, não, eu tô falando, você vai me escutar porque eu sou cara técnico. E eu fujo o máximo desse tipo de discussão. Então é muito sobre estar presente na dor, né? Mais uma vez. Sim. e ir pro problema. Vamos discutir o problema? Só que aí, em dados especificamente, você começa a atingir um nível de problema organizacional, que é muito complexo. Porque aí você começa a se questionar se esse processo deveria existir. E isso traz uma necessidade de dados participar muito forte da estratégia, da empresa como um todo. E esse é um nível de inserção que aí é uma discussão muito ampla com os meus parceiros e meus pares, né, nas empresas, que cara, isso é uma discussão muito difícil, né? Como é que um cara que, esse cara sabe fazer Power BI. É o dia que você chega na sala de reunião e você é o cara que sabe fazer Power BI. É isso aí. Pô, seu dashboard é muito legal. Meus dashboards são horríveis, inclusive. Eu sou o pior fazedor de dashboard da história. São horríveis, eu não sei mexer cor, eu acho que eu devo ser daltônico. Porque, cara, é horrível. Mas eu tenho pessoas boas no meu time. Para isso que você tem pessoas boas no time. Mas, como é que você parte disso, de ser o cara que faz dashboard, né? Que 90% dos dashboards ninguém vê, né? Que é a piada da minha galera. Como é que a gente sai disso para discutir estratégia? É uma amplitude muito grande na gama de discussão, né? E é difícil estar nessa mesa, né? Não só do ponto de vista de conhecimento técnico, que você está tentando agregar pelo seu conhecimento técnico, mas para você chegar no nível de discussão, você tem que entender a empresa inteira. Sim. E aí vem um desafio muito grande. E acho que é o mesmo desafio da tecnologia também, né? Que é tipo, cara, eu tô olhando para tudo isso aqui, eu preciso entender bem para eu conseguir fazer uma proposta boa de estratégia. Porque senão eu vou fazer tecnologia por tecnologia. Sim. Eu lembro a discussão que eu tive logo quando eu entrei no Edux, que era o Mongo pelo Mongo. O Mongo estava super alto e era a parada, e eu ficava, cara, eu sofro por conta do Mongo, muito, porque tem umas coisas muito aleatórias. Tem como a gente dar uma organizada? Não, mas o Mongo é legal demais, eu acho ele, é muito legal. Mas eu hoje não acho legal porque eu não consigo conviver com ele. A gente precisa fazer alguma coisa para governar esse documento, né? E aí você começa a ter um nível de discussão um pouco mais. Aí vai para a visão técnica completa, né? Aí a discussão de tecnologia versus dado, que é um planeta à parte. Mas participar disso, como a tecnologia participar do dia a dia, é muito importante. Eu acho que a Edux, nos últimos anos, ou nos últimos 3 anos, ela se declara como uma empresa de tecnologia que está na educação. Eu acho que isso é uma diferença muito grande porque a gente participa da discussão o tempo inteiro. Perfeito. E isso faz uma diferença muito grande na hora da gente efetivamente criar, né, estratégias de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Isso é muito importante porque traz a estrutura que a empresa precisa para crescer, né? E aí, por exemplo, a onda de inteligência artificial, a gente está surfando nela porque a gente tomou uma decisão muito boa em 2021. Então, a gente vive um bom momento de inteligência artificial porque em 2021 a gente decidiu apostar em dados. E aí, pô, que bom. Que bom. Que bom que a gente estava na mesa. Criaram uma estrutura, criaram toda uma arquitetura, uma estrutura que está embasando esse futuro. Na plataforma, começamos a discutir sobre regra de negócio, sobre conhecimento, sobre metadados, que eram, né, inclusive esse é um dos meus apelidos da empresa, é Felipe Metadados. Eu tenho tempo falando nisso, metadados. Mas é porque traz essa capacidade de transformação. Eu não vou falar que a gente sabia, né? Não sabia que o ChatGPT estava chegando, não. Obviamente não. Mas a gente sabia o quão importante era guardar esse conhecimento. Para, né, póstumamente, né, as pessoas que vêm depois da gente, elas precisam continuar trabalhando, né?
Então, ter essa noção de que a gente está passando isso para frente todos os dias, e aí o conhecimento ele é muito importante nesse ponto. E aí agora a gente está passando as coisas para o robô. Nós estamos passando isso para a inteligência artificial. É a mesma coisa. Se não estiver bem documentado, não estiver bem estruturado, coitado do robô, cara. Ele não consegue adivinhar o que está passando Só vai repetir o mesmo erro de antes. Ou vai... Não, ele é muito bom em inventar erros, né? Criar novos problemas, novos erros, é verdade. Levar alucinadas de vez em quando. Exatamente. Então, é um nível de estrutura que ela é necessária para que as alucinações não aconteçam com frequência, né? Então, é isso, assim. É uma certa sorte do ponto de vista de timing, né? Mas foi essencial para a gente chegar onde a gente chegou. Eu vou querer voltar depois a falar um pouquinho desse tema da inteligência artificial, mas já que a gente estava falando de transformação digital e de negócio, no final do dia, o negócio da Estácio, da Edux, né, de todas as marcas da Edux, é formar os alunos, né? Não é? Não é. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito interessante. É uma discussão filosófica, tá? Exato. Mas a gente está falando de transformar a vida das pessoas. Perfeito. O diploma é o meio, né? O curso é o meio da transformação, né? Tanto que a gente enxerga o transformar como a nossa missão, né? E aí o conceito que vem atrás disso, ele traz várias coisas a reboque, né? Então, vamos dizer, no ano passado a gente teve um esforço muito grande em cima da trabalhabilidade. Como é que é a capacidade do nosso aluno estar inserido no mercado de trabalho? Se você está pensando em diploma, você pode pensar nisso. Perfeito. Se você está pensando em transformar a vida das pessoas, você tem que pensar nisso, né? Então, é um pedaço muito forte da nossa missão. Parar de enxergar a educação como o fim estar no diploma, né, no certificado, né, também, que a gente tem cursos livres, tem pós, né, etc. Mas ele passar a ser na transformação. Porque eu acho que aí muda a mentalidade até da forma como você cria um currículo, né? É bem impactante nesse sentido. E é bem funcional. Eu só queria colocar uma outra coisa. Eu fiz a pergunta mesmo para provocar, porque a gente tem um conceito que é o lifelong learning, né? E você foi bem na veia disso. Você está transformando a vida da pessoa através da educação, né? E isso não para no diploma. Não. Isso vai a vida inteira da pessoa. Sim. Ainda mais hoje que a gente tem tecnologia mudando, mercado mudando a todo momento. Como que dados influencia diretamente nessa estratégia aí da Edux de ter essa visão de transformar a vida das pessoas e ser uma ferramenta que vai poder ser utilizada de forma contínua pela vida inteira do aluno, não só pelos 4, 5 anos que ele está numa graduação, por exemplo? Nossa, agora a filosofia vai ser brava. Vamos lá. Estou segurando nas cadeiras. Então, quando a gente começa a pensar na transformação, a gente tem que primeiro perguntar qual a transformação que a pessoa quer. E aí a gente começa a ver uma visão mais da personalização do ensino, né? Perfeito. E a personalização do ensino, a gente pensa muito, né, cara, mais clássica assim, pensa, vou fazer uma gamificação, né? Vou fazer uma parada assim. Mas não é isso. O ponto é, o que essa pessoa precisa? Ela precisa aprender alguma coisa nova? Ela está perto da prova? Ela deveria estar pagando o boleto? Será que ela está com dificuldade de pagar o boleto? Será que ela está precisando de um emprego? Porque às vezes, o meu chefe sempre fala isso. Cara, às vezes ele não precisa do emprego né, o cara faz engenharia mecânica e está no primeiro período. Cara, ele precisa de uma vaga de atendente em loja. É o primeiro passo que ele precisa pagar o boleto. Essa é a dificuldade dele hoje. Eu preciso transformar a vida dele nesse ponto. Eu preciso entender ali, hoje, agora. Porque a gente vive numa sociedade, não é? A sociedade brasileira é uma sociedade imatura do ponto de vista de conhecimento, né? Acho que isso não é um desafio para ninguém chegar nessa percepção. Mas isso faz com que exista um imediatismo das pessoas na transformação de vida. E eu digo isso uma coisa muito poderosa. A pessoa quer mudar de vida amanhã. Ela quer viver melhor amanhã. E aí, o ensino superior
ele não vai te fazer melhor amanhã. Perfeito. E aí eu vou lembrar, tem um professor Rainha, ele é bem famoso no Rio de Janeiro, que está lá com a gente, e ele fala comigo sempre, toda vez que eu acho que eu cheguei numa ideia genial, eu vou lá falar com ele, que aí ele me põe na realidade de volta. E aí ele me fala muito sobre a dor do ensinar, né? Porque você não ensina com conforto. Quantas vezes você aprendeu alguma coisa com conforto? Eu nunca. E na minha vida profissional, com certeza não. Foi no desafio. Sempre dói aprender, né? E aprender é ter essa dor, né? Então você só vai gravar as coisas de forma efetiva se aquilo te desafiar, se aquilo te tirar da cadeira. Então você vai olhar para o desafio e falar, cara, isso aqui vai me levar para frente. Então se você não consegue gerar isso, a pessoa não aprende. E aí vem um segundo problema. Como é que você faz isso de forma digital? Então é muito desafiador você casar a transformação que a pessoa quer para amanhã com o que gera essa transformação. Perfeito. Então esse é o grande desafio da educação hoje. Não é, eu não estou falando da educação, não, estou falando de todo mundo. Né, dos jovens, né, a gente está aí discutindo pra caramba do celular na escola. Cara, faz muito parte dessa discussão de tipo, eu estou te colocando aqui em sala de aula para eu te desafiar. Se você tiver um porto seguro para você sair fora quando eu te desafiar, você não vai aprender. Então, é muito... E aí vem a discussão da inteligência artificial nessa história, né? Aí já saiu totalmente da minha capacidade técnica de discutir. Mas dentro da nossa vivência, a gente percebe isso muito, sabe? De como que é. E aí, conforme falei, quando a gente foi fazer a transformação digital, a gente foi muito efetivo na aquisição de dados de comportamento. Então, desde cedo, desde a transformação da pandemia, a gente já pensou nisso. Então a gente já veio sabendo quanto tempo o cara fica, ele scrolla, ele clica onde ele deveria clicar, ele faz rate click. Pô, e isso para o conceito educacional é bem transformador, né? A gente fala disso de marketing. Eu tenho um e-commerce, eu estou preocupado se o cara vai clicar no lugar certo. Mas na educação, pô, até outro dia era uma apostila, o cara recebeu uma apostila pelo correio. Agora, do nada, nós estamos discutindo quanto tempo o cara ficou prestando atenção, né? E aí tem sempre alguém que vira e fala assim, vamos ligar o webcam do cara e ver se o cara está prestando atenção. Aí viajamos, né? Aí fomos para um lugar que a gente nunca ia. Então, como que eu consigo fazer com que a pessoa se sinta engajada? Porque é uma etapa, essa é uma discussão bem boa. Existe uma etapa para o aprendizado que é o engajamento. Mas o engajamento em si, ele não me garante o aprendizado. Mas sem engajamento, não tem aprendizado. As coisas que engajam não são as coisas que fazem a pessoa aprender. Então a gente fica num lugar muito complexo, que é, eu preciso manter o cara engajado, ao mesmo tempo eu preciso desafiar ele, só que se eu desafio, eu desengajo. Então você fica sempre ali no meio do caminho, tentando entender. Então você começa a aplicar até achar bem conteúdo de ensino, gente. Isso é doideira, isso é uma doideira. É legal demais, isso é carro. Eu adoro. Mas é muito como que a gente consegue fazendo essas hipóteses e testando essas hipóteses, cara, vamos para a próxima. Então, né, coisas que a gente discutia no começo. Eu adoro vídeo. Eu aprendo por vídeo. Não leio. Não sou um bom leitor. Quer dizer, sou um bom leitor, mas assim, prefiro vídeos. Tem gente que adora texto. Como é que eu faço um conteúdo que agrada o cara que gosta de vídeo porque o cara que gosta de texto? Com os limites orçamentários, né? Se você quiser fazer tudo também, né? Nada. Mas, então, como é que você vai fazendo? E aí, às vezes, tem um problema. Você pergunta para o aluno, o que está faltando no meu conteúdo? O cara, vídeo. Aí a gente vai lá e faz vídeo. Aí a gente pergunta, e o que está faltando? Ele falou, tem vídeo demais. Muito vídeo. Nossa. Não dá para assistir isso tudo, não. Você reclamou que não tinha vídeo. E são as mesmas pessoas, tá? A gente faz a pesquisa depois com as mesmas pessoas para tentar ver o delta. E a resposta é o cara, ele reclama da mesma coisa que ele pediu. Então, aí você fala assim, então, eu não posso ir por esse caminho. E aí vem o ponto, né? O desafio do engajamento versus o desafiar o cara. Precisa fazer uma mescla para atrair o cara. E aí você ficar andando nesse meio, sabe? E é um lugar bem difícil de você ficar, porque é angustiante você tentar achar esse meio do caminho, né? Porque não é simples. Pensa que você está fazendo um material estático, semi-estático, né? Mas ele está lá, está disponível. Você depende do aluno acordar um dia e falar, vou estudar. E aí? Será que um push notification no app na hora certa já não ajuda bastante nesse ponto? Não sei, vamos testar. Então, são vários pontos nesse sentido para a gente conseguir
pegar e conseguir trazer o cara e engajar, o que é, o que engaja, o que não engaja. Às vezes a gente já percebeu, por exemplo, que o cara esqueceu de pagar o boleto, desengaja. Ele tem o dinheiro, mas ele já estava meio desanimado. Ele esqueceu de pagar o boleto e ele fala, não... já esqueci mesmo, vou parar. E aí, às vezes, lembrar de pagar o boleto na hora certa pode ser a chave do cara formar. Aí eu falo isso com o professor, o cara fala, o cara acha que eu tô doido. Mas é verdade. Então, é muito nuance, né? Muitas coisas pra gente conseguir fazer e é um ambiente muito dinâmico. Então, é muito sobre achar esse meio do caminho. E não é fácil, assim, né? Vou falar aqui, tá pronto, né? Toda manhã tá tudo certo. Não, cara, é um desafio diário de uma área grande que fica se desafiando o tempo inteiro para chegar no próximo modificaçãozinha. Próximo vai ser paginado, o botão vai ser embaixo, vai ser em cima. Cara, uma discussão de algumas horas, mentes brilhantes, para discutir se o botão em cima ou embaixo vai ser melhor. E a gente faz teste AB para ver só o que vai ser. E muitas vezes a gente quebra a cara violentamente. A gente aposta tudo em um e vem a resposta no outro. Você tem que planejar tudo. Mas é um continuous discovery que eu falei, né? Mas é um desafio. Porque às vezes você acha que você está certo, você está tão confiante que você já planeja os próximos 4 passos. Aí vem uma resposta negativa. Sua hipótese está errada. Aí você fala, nossa, eu vou ter que jogar tudo fora. O que vai acontecer nas próximas semanas? O que eu faço agora? Então, é muito desafiador. E é meio ensandecedor, né? Porque, cara, você vai na Direx e fala um monte de coisa, no dia seguinte você vai, então, gente, a gente estava errado, nós vamos procurar mudar. Então, mas é muito cultural, né? E esse é um ponto, assim, a Edux é muito aberta a essa forma de trabalho. E aí isso é muito gratificante, não? Porque se a cultura lá em cima não condiz com essa cultura, é muito difícil, é muito penoso. Mas está todo mundo nesse barco para a gente conseguir chegar lá. Então isso ajuda muito a gente no dia a dia ali, né? Quem está pensando no tático, até no operacional, ajuda bastante. E aí, esse desafio, você sente que ele é maior ainda hoje em dia? Por conta da inteligência artificial e das mudanças que a gente está tendo no mercado? Você ter que ajudar os alunos a acompanhar tudo isso? Ou eu acho que o desafio é igual? Eu acho que é um desafio que está atrelado à geração, né? Eu acho que não é tão recente assim. Sim. Mas ele está muito atrelado, assim. Eu tenho 34 anos e eu não vivo sem o celular, né? Então, eu já não sou da geração que a gente acha... Eu olho para a geração mais nova e falo, cara, que esses caras não tinham o celular na mão. Mas você para, pensa, celular na mão o tempo inteiro. Então, é muito sobre o momento que a sociedade vive, né? E como é que a gente casa, como é que a gente consegue estar nesse lugar. Como é que eu consigo estar no lugar que o TikTok está? É difícil, mas é uma forma de engajar. É uma forma de você iniciar. E aí depois vem o desafio. Como é que eu saio do engajamento alto, né? Do vídeo do TikTok, né? Eu, obviamente, vou punir o professor para ficar dançando dancinha no TikTok. Mas se for necessário, talvez. Não, eu acho que... Nenhum professor ia topar esse teste AB. Não. Mas depois disso, como é que eu carrego esse cara para onde está o desafio, né? Para onde está ali o aprendizado. Então, e como é que eu faço com que isso seja, apesar de desconfortável, né? Porque é desconfortável, que seja recompensador. Que o cara se veja transformando. Porque aí, gente, uma vez que o cara vê que ele está mudando, aí é difícil de parar. Porque aí vira chavinha. Mas é difícil chegar lá, né? Nós estamos falando de 1,4 milhões de alunos. Então, gente. Então, como é que a gente consegue, né, fazer isso nesse tamanho, nessa operação? E é um desafio, eu acho, maravilhoso. Bacana. Tem alguma pergunta? Eu queria perguntar, Felipe, como que você enxerga assim essa questão do impacto que a tecnologia tem gerado na vida dos alunos da Edux, por exemplo? Mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas nesse processo todo de desafio, essa tensão entre ambiente digital, TikTok e o ambiente acadêmico, essa necessidade de aprendizagem, dos relatos positivos que você tem ouvido dos alunos impactados. O que eles dizem? Como é que vocês têm feito essa transformação? Cara, eu vou voltar para uma outra época minha profissional, que eu acho que ela ilustra bem o que eu quero dizer. Uhum. E aí depois eu falo o que eu quero dizer, porque eu acho que só falar vai fazer meio estranho. Quando eu fui fazer engenharia mecânica na UFMG, eu
tá em 2010. O meu desenho era à mão, em 2010. Então, eu não aprendi a fazer desenho industrial CAD. Quer dizer, aprendi, tive poucas aulinhas ali, mas assim, não fez parte do currículo da UFMG. Quando eu entrei na indústria, papel, você falou? É um monte de monitor aqui. Aí, pô, é uma realidade antagônica. Mas depois, quando você entra no computador, você começa a ver e fala assim, peraí, é a mesma coisa num lugar diferente. Só a ferramenta é diferente. A ferramenta mudou. E aí você começa a ver que não. Porque a forma de pensar, quando você tem uma ferramenta tão capaz, ela muda. Então, o cara, quando você está pensando no papel, o papel te restringe. O 3D você dá um zoom out, zoom in, em 4 milésimos de segundo. Então você consegue ter uma capacidade de mentalizar que no papel você precisava estar aqui, ela passa a estar na tua tela. Então sua preocupação começa a ser mais rápido, tem várias outras coisas. Então a ferramenta ela está te ajudando num processo que você já precisava fazer, que é o design, né? Gerar uma coisa. Quando a gente vai falar da tecnologia atual, eu acho que a gente ainda está no ponto de maturidade que a gente acha que a ferramenta ela é a ferramenta. E a gente ainda não sabe usar. Ninguém sabe usar. A verdade é essa. E a gente não sabe o impacto dela no cotidiano. Da pessoa daqui a 10 anos, né? O que vai acontecer? É a mesma coisa que você se perguntar qual foi o impacto da Wikipédia. Até a Wikipédia, você tinha que esperar uma pessoa passar na sua casa com um absurdo quantidade de livros da Barça para o cara despejar aquilo na sua casa para você, se tivesse curiosidade de saber quem era Elvis Presley, você abrir e saber a vida do Elvis Presley ali. Cara, hoje a Wikipédia não mudou a forma como a gente pensa o conhecimento, ela mudou tudo. Eu não preciso conhecer mais. A partir do momento que eu preciso, eu conheço. Isso é um dos paradigmas. Só que a gente só vai entender como que esse paradigma efetivamente muda em retrospecto. Então, cara, é a mesma coisa que a gente falar sobre a mudança do CAD, é a mesma coisa que a gente falar sobre a mudança. Qual foi a mudança do YouTube na educação? Quando foi lançado o YouTube na educação, todo mundo falou, acabou a educação. O conhecimento está tudo lá. É só você assistir o YouTube, pô. O conhecimento está ali. Cara, a faculdade está aí, crescendo cada vez mais. Então, não mudou. Mudou a forma, mudou o formato, mudou como as pessoas engajam, mudou. Mas a necessidade continua ali. Então, é muito difícil hoje a gente conseguir olhar para a inteligência artificial e falar, cara, esses são os impactos. Eu não sei. Às vezes a gente acha que é e a gente faz um teste, e não é. Então a gente fala, pô, é igual o ponto que eu falei, vamos ser igual ao TikTok. Beleza. Se o cara quiser TikTok, ele vai entrar no TikTok, não vai entrar no app da Estácio, entendeu? Então, é diferente. Então, eu não sei como. É muito difícil a gente ponderar onde que a gente vai chegar. Agora, vai ser diferente. E a gente precisa estar pronto para se adaptar. Mas as pessoas que estão vivendo isso hoje, elas não fazem a mínima ideia também. Não fazem a mínima ideia. Eu acho que as pessoas não sabem como elas vão aprender com a inteligência artificial. Acho que a gente vai, nesses próximos anos, se adaptar a esse formato. Eu lembro quando eu estudei na escola, no ensino médio, era proibido o Wikipédia. Eu tinha que ir na biblioteca do colégio, olhar uma Barça para poder fazer, porque se olhasse na Wikipédia estava errado. Eu duvido hoje que qualquer colégio fale que não pode usar o Wikipédia. Só se o cara estiver insano. Então, mudou. E mudou. Poderia ter mudado de uma forma drástica, mudou de uma forma meio marginal. É difícil da gente, né, ser efetivo nesse campo, mas que vai mudar. Qualidade de vida, tempo, a gente sabe que é certeza, né? Mas até as tendências, né? Acho que foi uma tendência muito evidente, o home office, cara. Sim. A gente saiu da pandemia com a certeza de que o home office era eterno. O Nubank falou ontem, voltem para o escritório, que era uma empresa que todo mundo tinha como o guardião do home office, de certa forma. Então, a gente achava, e a gente achou quando a gente estava vivendo, e não foi. E a gente até às vezes não entende muito bem os porquês nos momentos, então as coisas vão mudando. A gente tem que. Acho que a capacidade de a gente se redescobrir nesse momento é o ponto mais importante. Cara, li no LinkedIn, cara, pô, parece uma ideia ótima, parece que ele entendeu o direcionamento. Pô, muito provavelmente não entendeu. Ele pode estar certo, talvez semana que vem ele está errado. Entendeu? E tá tudo bem. Todo mundo descobrindo junto, tá todo mundo abraçado nesse ponto.
Então, eu acho que a gente está aberto a essa descoberta e se deixar levar por esse ponto, né? Também não demonizar, falar, pô, né? Na época que lançou o ChatGPT, na Edux, a gente foi super contra esse ponto do demonizar. Cara, a gente precisa controlar, claro, tem alguns perigos ali. Mas as pessoas têm o celular na mão. Você proíbe o cara de acessar no computador corporativo, o cara tem o celular na mão. Sim. E aí, você vai controlar o celular do cara? Não vai. Se você controlar o celular do cara, ele vai usar o nome dele. Assim, não tem como. Então, é muito como que vamos conviver com essa mudança. Como que a gente faz alguma coisa que efetivamente conviva com a mudança e se adapte à mudança. E não, ou tentar ser completamente anti-mudança, ou mudar completamente. Não escrevam mais e-mails. Agora o chat é para escrever. Cara, peraí, velho. Os meus e-mails são, ok, aprovado. Pô, vou botar um robô para fazer isso? Eu consigo fazer e-mails rápidos e concisos com velocidade. Não precisa de inteligência artificial para fazer isso para mim. Sim. E na verdade, isso é até aquela piada, né? Ah, você põe uma inteligência artificial para escrever um e-mail, o cara põe uma inteligência artificial para ler o e-mail para ele. Se você tivesse só mandado o ok, ele ia receber o ok e ia dar na mesma, né? Então acho que vão ter níveis de adaptação, acho que a gente vai mudar muito como cultura, como sociedade, mas eu não faço a mínima ideia para onde que a gente está indo. Mas que vai ser legal a gente andar nesse caminho, eu particularmente acho muito interessante. Mas eu sou o cara da inovação, da transformação, né? Então acho que eu vivo bem com essas coisas. Essa ideia de fato não é uma facilidade para todo mundo. E a possibilidade de uso do ChatGPT já tá quase dando 3 anos aí, tá na mão de todo mundo. Já teve alguma experiência na Edux de restrições que vocês tiveram que fazer ou mudanças na forma como as pessoas utilizavam? Como que está esse paradigma lá dentro? Como que vocês estão tratando isso? A gente vai muito pelo caminho do habilitar o sim, né? Tá. Inclusive, Alexandre Gonzalez, um abraço. O habilitar o sim é muito no ponto de como que a gente consegue entender a dor e achar a ferramenta certa para fazer aquilo. Perfeito. Então, na época do ChatGPT mesmo, né, teve muitas empresas que bloquearam o site. Né? Teve muitas empresas que fizeram isso. A gente foi na Microsoft e falou, libera o Bing para mim. Porque aí, o Bing AI era o ChatGPT. Então, se eu virasse para o cara e falar, olha, eu dei uma ferramenta corporativa que faz exatamente a mesma coisa que o ChatGPT, exatamente a mesma coisa que o ChatGPT, que está disponível aqui dentro e que ela já está disponível dentro do ambiente do Microsoft 365. Então, eu facilitei a vida de uso do cara sem ter que proibir o cara de fazer alguma coisa. Sim. E aí, depois de um tempo, a gente bloqueou. Só que a gente deu a cenoura. A gente habilitou o sim, habilitou a capacidade do cara usar, deu ambiente controlado, junto com a Microsoft. Aí, fizemos um contrato com a Microsoft, né? Os dados que vêm do Bing, né? Não usa e tal. Então, a gente fez esse movimento dessa forma. Isso foi bem no começo. Não estou falando do GPT 3.5 Turbo. Bons tempos atrás. Mas foi... nesse ponto da forma, né? Na época... um movimento muito transformador para a educação. Acho que isso era óbvio para todo mundo, né? Da mesma forma com o YouTube, né? O Wikipedia, né? Comentei mais cedo. Só que foi feito de uma forma que o jornal estava falando que a educação ia mudar. O Jornal Nacional estava falando isso. Então, a nossa diretoria executiva virou para a gente e falou assim, cadê? Onde está tendo essa Onde que está transformando? A gente não está sentindo aqui não. E aí eu falei, eu não sou muito fã de fazer PPT, tá? Não é a minha habilidade máxima. E eu falei, cara, preciso fazer um PPT muito bom agora. Para explicar o que é isso. O que a gente está lidando? O que é Gen AI? Porque a gente tinha inteligência artificial lá dentro, tinha tomadores de decisão semi-automáticos, a gente tinha algumas coisas que a gente ia fazer com inteligência artificial. Então o fato de me perguntarem, cadê? Mostrava que eles não entendiam que era uma continuidade. Uhum. Então, eu fui e fiz o PPT. E aí o PPT foi seguido da provocação do e aí? E agora? Quero saber para onde que a gente vai. Então, a gente montou uma estratégia para ter os ganhos. Né? Algumas estratégias de curtíssimo prazo. Né? Acho que... não vou lembrar o ano, mas a gente fez um desafio, né? Todo ano a gente tem uma
uma forma de trabalhar da Widen e da Estácio, de ajudar os alunos do ensino médio com o Enem. E aí a gente disponibiliza conteúdos para as pessoas se prepararem, a gente faz várias coisas nesse ponto. E na época a gente fez um respondedor de Enem no WhatsApp. Então você mandava lá e falava assim, eu estou precisando treinar em ciências, por exemplo. Aí a gente colocava o Einstein para conversar com o cara. Então a gente modulava toda a forma de falar para ficar parecendo que era o Einstein e a gente colocava a pergunta para o cara. Aí ele respondia a pergunta. Nesse momento era GPT com base de conhecimento. Beleza. E aí ele pedia para justificar. Por que tá? Quando ele errava, né? Ele perguntava, o que eu errei? A gente não tinha isso. Aí era freestyle. Aí a gente pegou, só que a gente avisava logo no começo. Falou só, olha, as justificativas das perguntas, elas não são tão confiáveis, mas foi um aprendizado enorme pra gente, do ponto de vista do que é um link chain, como é que a gente faz isso acontecer, como é que eu integro isso com o WhatsApp, como é que eu faço, como é que eu não rompo a barreira dos tokens que existia na época com a OpenAI. Imagina como você cria os guardrails, como que você mantém ela respondendo melhor, sem a ilustração. Sim. E na época, isso era... não tinha nada. Sim. A gente estava nadando em águas azuis ali, mas bem tumultuosas, né? Então, a gente preferia, por exemplo, quando a gente identificava alguma coisa que a gente achava pejorativa, a gente simplesmente não respondia. A gente não dava nem desculpa. A gente só não respondia. Só sumia. Tudo bem. Era o que a gente conseguia fazer na época, né? Hoje tem. O Llama, eu nem lembro o nome das coisas mais. O Llama tem um Llama Judge que olha e fala, não, tá bacana, pode continuar e tal, não sei o quê. Então, evoluiu-se muito como sociedade. Sim. Na época, as ferramentas que a gente tinha, a gente usou. Mesmo aprendeu demais. Então, é um apetite interessante ao risco nos lugares certos. Porque ali era quase que... eu duvido que alguém usou aquilo para estudar. Acho muito difícil. Muito difícil você estar estudando. Você fala assim, deixa eu pegar meu WhatsApp. Você não vai fazer isso. Você faz isso meio que uma charla, é um marketing. Era uma campanha de marketing que a gente estava fazendo. Então, a gente fez isso lá no comecinho. Lá nos primeiros dias. Que, assim, LangChain 0.1. Mas foi um habilitador de conhecimento importante para a evolução que vocês estão tendo agora. E para os outros pilares, né? Então a gente teve um pilar dos Quick Wins, que foram essas coisas que eram, né, rápido da gente resolver. E tinha outras coisas que a gente começou a olhar para o longo prazo, como é que a gente consegue fazer de fato uma visão consolidada do conhecimento, que era uma coisa que a gente sabia que ia ser um problema, como que eu habilito o conhecimento para ser utilizado no hack. Né? Ainda mais lá no começo que não tinha ninguém fazendo chunk para você automático, era na habilidade. Então a gente foi aprendendo muito. Aí claro que quando as coisas foram melhorando, a gente... Porra, que ótimo! Vou desligar metade do meu código aqui porque os caras resolvem para mim automaticamente, que é alívio, porque sustentar aquilo ali estava complexo. Então a gente foi fazendo esse ponto. E é uma coisa, um desses pilares estava muito atrelado à visão de plataforma de inteligência artificial, que na época a gente não entendia muito bem onde que ia parar, mas eu sabia que eu tinha que fazer uma plataforma. E aí hoje a gente chegou na visão de plataformas de agentes, né, de agentificação da companhia, como é que eu ponho isso para frente. E aí tem N preocupações de como que eu coloco fácil para a pessoa que tem pouca capacidade técnica, como que eu coloco a capacidade alta, mas mais complexo para quem tem capacidade técnica. Então a gente foi criando esse ambiente para a gente conseguir fazer. E tudo isso governado. Eu sei o que cada uma das pessoas está perguntando o tempo inteiro, fazendo o agente. Então, eu consegui fazer isso de uma forma governada e a cenourinha estava lá. Então, desde o primeiro dia. Então, a gente conseguiu montar esse ambiente. Assim, e aí é um ambiente que foi montado a 60 mãos, porque a gente estava todos os dias conversando com a AWS, todos os dias conversando com a Databricks, todos os dias conversando com a Google, todos os dias conversando com a Microsoft. E aí, a visão de governança da Databricks é melhor. Vamos usar ela, mas a gente vai usar o LLM de fulano. A gente vai usar do secreto. Não, agora o Gemini tá melhor. Vamos Gemini. Não, agora o OpenAI. Então, e como que a gente dançava essa dança? Porque aprendemos muito. Aprendemos que você não faz a mesma pergunta para diferentes LLMs, que a resposta é completamente diferente. Então, na época,
A gente não sabe fazer a mínima ideia disso, né? Como você disse, aprender pela dor, né? Exato. Então, mas é muito sobre isso, né? A gente no ambiente profissional, é fácil a gente conscientizar que o aprendizado vem da dor e do erro, Sim. né? Agora na nossa vida pessoal, é bem mais difícil, né? Então, é muito interessante, porque quando a discussão começa a acontecer, você fala, tá, entendi, legal. E é bem legal, cara. Educação tá nos dias de todo mundo, né? Não tem como fugir. Então é um assunto bem interessante, bem rico mesmo. Como que é esse papel? Você falou muito da transformação digital, desse cuidado, de entender a dor da área de negócio, entender a dor do aluno, entender qual é a dor dele naquele momento para você ajudar ele. Mas como que é esse papel de liderar esse time de dados nesse ambiente aí que tem tanta mudança, tem tanto cuidado que tem que ser tomado? Como que é essa sua liderança? Vou resumir de uma forma. Toda vez que eu marco uma reunião com o meu time inteiro, a galera desmaia achando que vai acontecer alguma coisa muito diferente. Mas, brincadeiras à parte, é muito dinâmico. E eu acho que a gente tem que comparar isso no primeiro dia. Né? Quando eu cheguei para a parte corporativa, que a gente está falando de hoje 62 pessoas, né? Por aí. Eu falei, galera, eu acho que eu sou meio doido. Então se preparem para ter um chefe meio doido. Mas a gente vai mudar muito o que a gente fazia e a gente não pode ter amor nem ao que a gente fazia, nem o que a gente vai descobrir que a gente vai fazer. Porque amanhã a gente vai olhar para trás e falar, nossa, se a gente fazia isso. Então a gente não vai gerar esse ponto de amor. E aí, quando a gente começou a discutir isso, né, como eu falei, eu fui virando uma pessoa de dados ao longo do tempo. E aí, caiu na minha mesa um livro chamado Data Mesh. A marca pegando, todo mundo conhece, né? Hoje em dia, né? Na época, era um livro revolucionário. E aí eu li aquele livro e eu falei, nossa senhora, essa moça, ela sabe o que ela está falando. Que loucura, cara. Porque ela fala muito sobre o dinamismo de cada uma das áreas. Sim. Como uma coisa intrínseca à área. E é isso. Ela vai ser dinâmica, você querendo ou não. Né? E aí, principalmente na educação, né? Às vezes tem empresas que são bem menos dinâmicas que a Edux, mas a Edux é muito dinâmica. Uhum. Então, como é que eu me atenho à visão de participar desse dinamismo? Né? E ver a visão de Data Mesh, mas principalmente, eu acho que no Data Mesh é interessante, é caótico, é uma discussão super legal, aí depois vem outros caras que pensam coisas bem interessantes ali, né? Tem o Pete Heinz-Frenkold, que foi MVP da Microsoft depois, etc., que também fala sobre gerenciamento de dados em escala, né? E depois agora sobre Medallion, aí tem o Ole Olesen, que fala de metadados, então você tem vários caras que estão pensando, né, nessas coisas. E aí uma coisa que para mim junta isso tudo numa discussão é o produto de dados. Uhum. Que aí a gente consegue casar o resultado de negócio com a tecnicidade. E aí isso tudo, né, continuous discovery, né? Várias vezes a gente está falando de transformação digital, a gente acaba falando, na verdade, da metodologia de gerenciamento por produto, né? Uhum. Que aí vem Marty Kagan e tal, enfim, fanzaço. Acho muito interessante, né, a discussão que ele traz do ponto de vista corporativo. Então, como é que a gente consegue se atrelar a essa capacidade dinâmica, né? Então, a gente não constrói rodovia. Então, dado isso, como que a gente faz uma coisa da forma na agilidade que a gente precisa que ela seja feita? E aí, as produtos de dados vêm com isso. Então, eu tenho DPOs dentro do meu time que vão olhar para o dado, vão fazer discovery, vão questionar. Aí, muitas vezes, o DPO no primeiro dia é aquela pessoa não grata. Então, perguntas que são... O cara não queria ser perguntado. Não quer saber disso. Né? Ele não queria ser perguntado sobre aquilo e a pessoa vai perguntar, porque é o papel dela. Né? E aí, às vezes, até muito do meu papel tá aí lá e fala, então, cara... Ela é do bem, tá tudo bem. O DPO só quer seu bem. Então, existe muito sobre esse questionamento, né? E o DPO tem que ser uma pessoa que tem que perguntar, né? Tem que ser quase ligado nos 220 ali, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que isso vire uma demanda estruturada, bem pensada, com um pouco mais de longo prazo, dando a flexibilidade certa no lugar certo, porque também não adianta Tem regras de negócio que são pétreas. Beleza, vamos descobrir quais são. E tem outras que não são. Vamos descobrir quais não são. Que eu preciso ser flexível com cada uma delas de uma forma diferente.
até cross dentro da empresa, né? Sim. E aí vem um segundo ponto, falava sobre Data Warehousing, né? Data Warehousing partir do pressuposto do One Single Source of Truth. Então, querido Bill Wilson, não rola não, cara. É difícil, É cara. difícil, muda toda hora. E às vezes as verdades locais, elas são locais e tá tudo bem. E aí eu falo muito do concordar e discordar, né? Eu acho que esse é o verdadeiro Chan. Eu acho que hoje, lendo de novo o livro dele, eu entendo que ele queria dizer muito isso, que você tem que conhecer o que significa as coisas. Então, cara, um exemplo bobo. Inadimplência. Ah, o que é inadimplência? Cara, cada área olha a inadimplência de uma forma completamente diferente da outra. Uhum. Né? E tá tudo bem. O grande ponto é eu saber o que o outro considera. Eu não posso, a gente não pode chegar e tentar chegar numa inadimplência geral. Impor o que é inadimplência para outra área, porque ela precisa de outro conceito de inadimplência para o negócio funcionar, né? Não, e às vezes até é um conceito regulamentar. Sim. Por exemplo, o MEC me obriga a fazer de uma determinada forma. Então, para aquela área que mexe com aquele determinado ponto, a inadimplência tem um significado. Agora, independente de qual é esse significado, eu preciso cobrar o boleto da pessoa. Para a área que faz a cobrança, a inadimplência é maior que zero, inadimplência. Acabou. Uhum. Não tem discussão. Não tem discussão. Então, é claro que tem discussão, né? Porque pode ser que, né, é mais caro cobrar do que, né, enfim, claro. Uhum. Mas, como que a gente consegue chegar de uma forma em que o cara da cobrança entenda o cara que regula com o MEC para a gente conseguir discordar? Mas discordar sabendo. Falando, não, ele tem, o percentual dele é 10% maior que o meu, porque ele inclui todo mundo que está entre 350 e eu não incluo. Cara, isso tem um poder transformacional de reunião incrível. Aquela, né, eu falei, metade da reunião, cara, ela vai embora, porque as pessoas não discutem mais sobre isso. Sim. Elas discutem mais, cara. Então, pô, dado que tem essa diferença, pô, será que não vale a pena a gente mudar a forma da cobrança então, pra gente tentar manter, ou será que... E aí a discussão vai para um outro lugar. Uhum. E é esse lugar que eu acho que é o saudável, é o ponto que eu falei sobre os dados no corporativo. É a gente fomentar essa discussão. E aí a gente discute, mas a gente participa, mas a galera vai discutir. O meu papel é fazer com que eles não discutam o começo. Todo mundo está de acordo que os dados que foram apresentados aqui são verdade e que está todo mundo de bem com eles. Beleza, que isso seja os 10 primeiros minutos da reunião. E aí o resto vira discussão, propositivo, que seja efetivamente enriquecedor para todo mundo que está naquela reunião. Não tem nada pior do que você ter 60 executivos dentro de uma sala, vendo uns slides que o cara vira no final e fala assim, eu acho que aquele percentual estava errado. Pô, isso é terrível. Isso é terrível. Então, é muito importante para o corporativo a gente conseguir reduzir essas discussões nesse ponto. E aí eu acho que é aí que está o caminho, né? Mas transformação, é um caminho, né? Cultura, é bem diferente, mas é muito legal. Assim. Quando você vê a primeira reunião que não se discute a origem de dados, é legal. É legal demais. Bem legal. Você teve desafios, Felipe, assim, para implementar essa questão do produto de dado e como incentivar as áreas da empresa a utilizarem os produtos de dados? Você comentou que o aculturamento já era estabelecido, né, quando você chegou lá. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Uhum. Imagina que você chegou em casa e você quer contar para os seus pais. Você chegou em casa em 2002. Você quer contar para os seus pais o que é a Wikipedia. Putz. É difícil pra caramba, né? Uhum. Porque a pessoa está num lugar que o que você descobriu, ela tá longe. Cara, eu li 3 livros para conseguir entender o conceito. E eu preciso resumir isso pro meu time inteiro em uma reunião de 1 hora. Pô, é difícil demais. É difícil Baita demais. poder de comunicação para... Eu não tenho. Eu não sou um comunicador nato. Eu não sou. Eu aprendi porque o meu trabalho demanda. Uhum. Mas não sou, é um esforço. E aí, cara, como é que eu carrego o meu time comigo? Uhum. Porque, cara, beleza, tem gente ali que tem 20 anos de experiência de Data Warehouse. O cara viu a vida inteira que ele tinha que ir atrás do One Single Source of Truth. A vida inteira. Inclusive ele apanhava porque ele não conseguia. E aí chega o jovem aqui, que tem de idade que o cara tem de experiência, e fala assim, tudo bobagem. Pô, o cara fica louco. Então, você conseguir, e aí vem muito do meu background de inovação, ajudou bastante. Uhum. Porque
trazer informações completamente quebrando a mente das pessoas é sempre um desafio. E aí quando você vai para esse caminho, e aí o caminho teórico, ele é ainda mais complexo, né? Na indústria automotiva chega com a porta de alumínio, fala, gente, é de alumínio. Então, o que é isso? Alumínio é massa, não é massa. É uma coisa meio física, né? Agora o teórico, tipo assim, gente, vamos pensar aqui. Ih, rapaz, é complicadíssimo. Dentro de casa. Eu não estou falando nem dos meus clientes, não, estou falando dentro de casa. Sim. Então, como é que eu consigo fazer meu time ir comigo para esse caminho? E aí é abertura e transparência, cara. É a pessoa poder virar no seu olho e falar assim, entendi absolutamente nada que você falou nas últimas 1 hora e meia. E eu não estou falando de uma pessoa falando isso, não, estou falando de 40. E eu falo, putz, mandei mal. Vou ter que pensar de novo. Existem até umas piadas dentro do meu time, tipo assim, eu sempre tenho um desenho. Porque eu pensei em alguma coisa lá atrás, tentei implementar, não deu certo. Eu guardei aquele desenho lá, e lá na frente, quando as pessoas, né, chegam mais ou menos nessa mesma conclusão, aquele negócio, eu tenho um desenho disso, eu tenho um desenho disso. E aí a galera fala, caraca, como assim, cara? Eu falei, pois é, bicho. Mas é porque e não é uma crítica não, gente. É naturalzaço. E é muito fácil. Essa é uma coisa que eu aprendi pela minha carreira, né? Eu falei, eu fui líder muito cedo. Então, com 25 anos, eu estava liderando gente que tinha 35 anos de empresa. Então, cara, eu não conseguia ganhar uma discussão. Eu não ganhava. Mas eu tinha que liderar, de alguma forma. Então, a hierarquia nunca funcionou para mim. Eu nunca consegui dar uma carteirada em ninguém. Então, quando eu tinha que convencer as pessoas, e tem que ter escuta ativa, você tem que vir com a cenourinha, é muito mais difícil liderar desse jeito. Muito mais. Só que você aprende que você levar as pessoas para uma direção é sobre todo dia. Você fala mais um pouquinho, fala mais um pouquinho. Porque elas estão tentando. Sim. Porque é muito, muito fácil você olhar lá da sua cadeira, lá em Simão, olhar para baixo e falar assim, essa galera não está entendendo o que eu tô falando. É muito fácil, é muito simples. E daí? Você não faz nada, gente. O executivo não faz nada. O executivo acorda de manhã, ele vai, senta na cadeira, olha para uma tela, aí termina o dia, ele desliga a tela e vai embora. Ele não executa nada, de fato. Ele tem ideias, ele leva direcionamentos e tal, mas ele não executa. Eu tenho muitos anos... Não, mentira, fiz um dashboard semana passada. Quanto tempo que eu não fazia um dashboard? Então, eu não estou no dia a dia do raciocínio. A galera tá. Eu falo isso com eles todos os dias, assim, gente, quem faz coisa não sou eu. Então não adianta eu pensar. Vocês têm que estar comigo no pensamento. E eu entendo que é difícil de vocês estarem comigo, porque eu tenho tempo. Eu paro para estudar, eu escuto isso com meus pares, eu faço isso, mas a galera tá lá porque o dashboard tem que estar pronto semana que vem, irmão. E é isso aí. E se não estiver pronto, vai dar problema. Então como é que eu consigo fazer com que essas pessoas com o cotidiano elas vão sendo de pouco em pouco levadas para aquele novo ambiente, né? Tentar fazer a parada Big Bang, cara, não acontece. E muitas vezes isso gera alguns choques. E isso é normal, né? E aí é um outro ponto de você entender que os choques são naturais, né? Tipo, um cara da sua equipe virar e falar assim, eu discordo completamente da direção que você está levando as coisas. Obrigado. Me explica. Por que você vai destruir minha teoria aqui? E eu vou aprender muito. Eu quero que venha porrada. Vem. Eu quero isso. Só que é muito difícil pro cara que tá lá, pensando se o salário dele vai estar no mês que vem na conta. Pô, eu vou virar pro meu chefe e vou falar que ele não sabe o que ele tá falando. Então, é muito sobre trazer essa abertura. E, mais uma vez, não é fácil. As pessoas vêm com bagagens, né? Eu entendo eu entendo quão louco eu sou como líder. Então eu tenho que entender que as pessoas vão demorar para conseguir se adequar a esse estilo de liderança. E tá tudo bem, né? E a gente tem que ir se moldando nesse ponto. Eu também tenho que aprender a liderar as pessoas. Eu falo que liderança é muito mais sobre quem é liderado do que sobre o líder, né? Preciso me adaptar ao meu time muito mais do que o meu time tem que se adaptar a mim. Então como é que a gente consegue moldar isso para as pessoas irem entendendo o porquê que eu estou falando as coisas? E se eu falar... Pode falar palavrão? Não, né? Melhor não, né? Pode falar. Depois o pessoal bipa. Se eu falar merda, eu quero que rapidamente as pessoas me corrijam. Sim. Então, se eu preciso ter um ponto de direcionamento, é que as pessoas têm a abertura de falar assim, tá errado. E tá errado por conta disso, eu já tentei fazer isso aqui, nunca deu certo, cara.
desiste, essa teoria, esse livro que você leu aí, cara, ó, acorda pra vida. Eu preciso, realmente preciso, que as pessoas tenham essa abertura. Mas são isso. Todos os dias é um desafio sobre como gerar uma cultura em que isso é possível. E aí, é claro, tem as minhas lideranças também, tem que comprar e tem que estar junto, né? Eu agradeço super todas as lideranças que eu tive na minha carreira inteira, porque todas elas compraram essa forma de trabalho que eu acabei comprando com o tempo. Mas é muito gratificante. E você vê a transformação das pessoas também, é bem legal. Felipe, você falou que você não é um bom comunicador, mas eu acho que esse daqui é um dos podcasts mais longos que a gente já teve aqui. Eu falo muito, não sou um bom comunicador. E um ótimo comunicador, que você passou ótimas lições aqui. E eu acho que esse podcast vai ser um aprendizado gigante para muita gente. Eu queria só fazer uma última pergunta, que é meio que uma pergunta só para sintetizar várias das coisas que você falou aqui hoje. Olhando aí para a sua experiência, para a sua jornada, que conselho você daria para os líderes, para os profissionais que estão querendo fazer com que dados se transformem em valor real dentro de setores tão complexos quanto a educação? Esteja pronto para ficar livre das suas certezas, porque elas vão ser destruídas diariamente. Acho que esse é o primeiro ponto. Assim. Não tem amor pelo que você sabe, porque vai ser demolido. E ainda mais na época que a gente está agora aqui. E aí a aceleração foi brutal, né? Tanto de capacidade tecnológica, né? Tem muitas coisas. Pô. Cara, eu falo, olha qual é essa data, é uma tecnologia absurda. Aí eu vou e migro a mesma coisa pro Databricks, o negócio faz em 3 segundos. Falo, que isso? Como é que que aconteceu aqui, gente? Né? Eu estava muito feliz, agora eu estou muito feliz de um outro jeito. Como é que eu vivo isso? Então é muito sobre estar aberto a ter suas certezas quebradas. E eu acho que tem um ponto que dados é sobre negócio. Perfeito. E ele tem um aspecto tecnológico como consequência da origem do negócio. Então, o Big Data, ele existiu porque o negócio foi criando uma maturidade que ele foi precisando de mais informações. E aí a gente precisou de tecnologia para resolver o problema do Big Data. Mas é intrínseco ao negócio. Né? Então, mas é um ponto difícil também, porque você tem uma dependência muito grande dos outros. Né? Muito difícil de discutir ROI puro em dados. Né? Quando você fala assim, qual que é o ROI da plataforma de dados? Sei lá. Pega todos os projetos que todo mundo já fez em algum momento, vê quanto que isso gerou de... Cara, não é possível. Não é possível. Isso é um ponto de despesa. Não posso falar de ROI de plataforma. Sim. Posso falar num mega amplo escopo. Mas eu preciso largar um pouquinho de mão ali. Agora, os produtos de dados dá para falar de ROI demais. Dá para se perguntar sobre o valor, né? E aí, eu vou falando isso sobre as alavancas. Então, o que é a alavanca? Nós humanos, a gente tem uma falha muito grande. A gente quer controlar o incontrolável. Então, a gente vai e faz um baita dashboard sobre, sei lá, eu vou falar no nível pessoal para não dar um exemplo tão drástico. Eu quero saber quanto eu gasto por mês no cartão de crédito. Pô, você faz um dashboardzinho ali bonitinho, compra isso do supermercado, não sei o que. Aí você olha para aquilo e fala assim, legal, eu consigo parar de andar de Uber? Não. Eu consigo parar de ir no supermercado? Não. Então, peraí. O que eu vou fazer com essa informação? Para que eu fiz esse dashboard? Por que eu fiz esse dashboard, cara? Pra eu ficar triste, deprimido, que eu descobri que a minha vida é cara e é isso aí? Então eu tenho que descobrir quais são as minhas alavancas. Cara, eu consigo descobrir, então, do Uber, quais foram as viagens que eu fiz a trabalho e quais eu fiz a lazer. Eu consigo pegar quais são os valores altos para eu descobrir por que eu paguei R$250 no Uber numa terça-feira. Para eu conseguir ter uma alavanca, eu conseguir me preparar para usar aquilo para alguma coisa. Porque senão vira o acompanhar o inacompanhável. Perfeito. E esse é uma questão humana. A gente quer acompanhar. A gente quero ver. E, mas qual que vai ser a consequência do ver? Qual que vai ser a alavanca que tem na sua mão? O que você vai mexer que vai mudar o mundo? Se você não tiver o medidor dessa alavanca para você poder saber para onde que você pode levar ela, tanto faz.
Tanto faz você acompanha. Vira o controle pelo controle, e controle pelo controle é só depressão. Sim, não traz mais resultado. Então, eu acho que é esse o ponto, e esse é um ponto de discussão com uma maturidade muito grande do negócio, né? É difícil pensar assim. É difícil. Né? Meu irmão era consultor, né, de negócio, e falava muito sobre isso, né? Sobre o quão difícil é para uma pessoa que está gerenciando uma operação complexíssima, ele conseguir parar para pensar e falar assim, o que eu posso mudar? Respira, para. Muitas vezes o consultor vem para, né, igual eu falei, olhar de fora e falar assim, aqui, ó, vai aqui vai dar certo. Eu estou conseguindo olhar aqui de fora. Então, é difícil pra caramba, né? Se fosse fácil, eu não fazia. Eu não estava lá no meu lugar. Então, é muito sobre conseguir entender no contexto de negócio o que são essas alavancas. E aí, a partir dessas alavancas, e aí vai jogar muita coisa no lixo, gente. Não tem. Acho que essa é uma dúvida. Se você perguntar a qualquer profissional de dados hoje, se você perguntar assim, cara, quantos % dos dashboards e das tabelas que são feitas diariamente, quantos % são úteis? Cara, eu garanto que ninguém vai falar nenhum número menor do que 50%. Eu garanto. Então, é muito difícil. Vai ser difícil. É penoso. Mas é sobre achar essas alavancas. E ajudar o negócio a achar essas alavancas. Sozinho você não vai achar. Você não tem conhecimento de negócio suficiente para virar pro cara e falar as alavancas são essas. Não sabe. A pessoa vai ter que te falar. E aí, né? Empatia, outra pessoa. A gente ouça novamente. Eu acho que foi um bom resumo, então, né? Porque eu voltei pro começo. Voltei pro começo. Mas foi completamente sem querer. Mas foi perfeito, eu adorei. Queria agradecer primeiro, Iargo. Obrigadão pela participação. E eu queria agradecer muito você, Felipe, pela participação. Adorei a conversa. Foi ótimo ter um líder jovem e disruptivo aqui, com uma visão que é muito diferente e muito rica. Eu adorei a nossa conversa. Baita comunicador. Baita comunicador. Obrigado, acho que eu estou me tornando essa pessoa com o tempo, mas eu que agradeço. Com certeza. Não, com certeza, eu vim, cara, no laboratório da UFMG, tava lá explodindo o motor e de repente eu tô aqui, né? Então, alguma coisa aconteceu para eu estar de frente para um microfone, mas de fato eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo e vai aprendendo com a dor. E eu agradeço muito esse espaço aqui, né? Eu acho que é bem legal a gente ter um ambiente para a gente discutir essas coisas. É um ponto que eu sempre falo com meus pares. Acho que a gente discute muito pouco sobre dados. E eu acho que a gente precisa, né, reestabelecer esse nível de comunicação. Acho que tecnologia se conversa muito bem, né, sobre os futuros, etc. Eu acho que dados a gente ainda está precisando dar uma acelerada, né? Então, cara, parabéns, né, por essa iniciativa. Eu acho que isso é muito importante para a gente, como um ecossistema, como uma sociedade. E aí fica também o parabéns e o agradecimento pelo espaço. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. E espero te receber aqui novamente no próximo episódio. Obrigadão. Obrigado a vocês que assistiram também o Job Talk e até o próximo episódio.